Olá pessoal, nós vamos começar hoje a responder várias perguntas de alunos do meu curso Direito de Família, Teoria e Prática, de seguidores, de pessoas interessadas em advogar em Direito de Família, em conhecer um pouco do que é a clínica do direito, essa metodologia que eu inventei e pratico há 40 anos, né? Isso pode ser bastante parecer complexo, mas na verdade o que a gente quer com ela é simplificar o ato de advogar. Advogar em direito de família hoje exige um olhar diferente, diferenciado, e eu particularmente sempre penso o direito de família com um olhar e com a perspectiva da psicanálise, que é nada mais, nada menos do que a compreensão da subjetividade na objetividade dos atos e fatos jurídicos. O nosso desafio como advogados é pegar toda a confusão da subjetividade que chega para nós, né, que nos chegam, né, através de cada um dos clientes, e transformá-lo em objetividade dos atos, fatos jurídicos. Bem, mas tudo isso é preciso ter um contexto, um espaço, um lugar, um local para advogar. Vamos falar aqui dessas várias perguntas que chegaram e em que as dúvidas mais simples, as mais complexas, e eu vou responder a todas elas. Vamos lá. Então, na verdade, é como viver da advocacia de família, né? E a primeira pergunta, e eu não vou falar o nome da pessoa, porque alguns pediram para não se identificar, e em respeito a isso e para uniformizar, eu não vou falar o nome das pessoas, mas foram sempre perguntas que chegaram aqui dos leitores e que eu compilei e que nós vamos começar agora. Por exemplo, a primeira, como captar clientes? Claro, de forma ética. Captação de clientes é o primeiro ponto, né, da nossa profissão. Nós precisamos de cliente, nós vivemos do cliente. Mas como atrair esses clientes? A OAB, ela fez agora recentemente uma reformulação no seu estatuto. Isso foi bastante polêmico, porque tinha uma proibição de divulgar os atos da advocacia, né, buscar essa captação do cliente pela internet. Isso agora, a OAB flexibilizou bastante essas regras, o que é uma coisa interessante. Mas a nossa captação, ela não vem simplesmente da internet. A internet, ela pode até ser uma fonte de captação, mas não é a principal. A principal fonte que eu tenho inclusive, falando da minha experiência, é no boca a boca, né? Então, quando vocês chegarem, um cliente preenche a ficha para como você foi indicado. Então, na minha estatística aqui, a maioria é do alguém que indicou. Então, essa indicação do boca a boca. E essa indicação do boca a boca, ela vai sendo construída. Portanto, é preciso que vocês tenham paciência, precisa de um tempo, né? Nós temos aquela fase da advocacia que todo mundo conhece. A primeira a gente paga para trabalhar, segundo, o escritório se paga, e terceira é que a gente começa a ganhar dinheiro. Isso vai num crescente. Isso é o resultado do bom trabalho que você faz, do bom trabalho que cada um de nós pode fazer. Isso tem retorno. Claro, nós temos que conciliar com as questões do mercado, mas se o trabalho é bem feito, é o primeiro passo, porque advém daí uma coisa vai chamando a outra, né? Então esse é o primeiro passo. Segunda pergunta, qual é o pulo do gato para poder fazer isso? Bom, não existe o pulo do gato, né? Eu até, se tivesse, eu ia vender caro para vocês e tenho certeza que vocês iam querer comprar, mas não existe, apesar de que eu faço no meu curso Direito de Família, Teoria e Prática da Clínica do Direito, eu posso aprofundar um pouco mais, mas assim, primeira coisa, é preciso ter uma formação, uma boa formação teórica, mas talvez o pulo do gato seja fazer o que você gosta. Se você faz o que se você está gostando do que faz, se tem ali desejo, paixão, meio caminho andado para o sucesso. Então, se eu pudesse resumir em uma palavra, em uma frase, né, qual que é o pulo do gato para a advocacia de família, é fazer
o que gosta, ou seja, fazer com paixão, com desejo, né? Aliás, desejo que é o que muda, que determina, que move toda a máquina judiciária em torno dos restos do amor. Então, fazer o que gosta, meio caminho andado para o sucesso. Talvez seja esse o pulo do gato, né? Bom, mas outra pergunta de um leitor que também pediu para não se identificar. Como conseguiu lidar com as constantes demandas dos clientes de família fora do processo? Como conseguiu ter clientes que lhe dão um bom retorno financeiro? Bom, essa relação com o cliente, que é uma relação importante, que é para mim sempre uma relação saudável, é ter essa transparência, poder falar sempre daquilo que pensa, mas falar também com delicadeza, porque nós somos profissionais da escuta. Então, lidar com os clientes de família significa escutar os clientes de família, né? Os clientes que chegam para nós, os clientes querem principalmente falar, e nós precisamos escutar. Nós, como profissionais psis, os sacerdotes, pastores, somos profissionais da escuta. Então, nós precisamos escutar as queixas que chegam. Nós somos humanos, nem sempre temos razão, temos defeitos, né, como todas as pessoas. Temos que ter a humildade, inclusive, de saber que erramos. Mas os clientes, eles chegam para nós muito angustiados, num momento de muito desamparo. E é nesse momento que nós ocupamos um lugar importante e significativo na vida deles. E aí nós vamos escutando. É a partir de uma escuta amorosa, de uma escuta silenciosa mesmo, né? Que esses clientes começam a estabelecer uma relação transferencial. E aí eu introduzo um primeiro conceito de psicanálise, porque falar de advocacia de família, mesmo que vocês não saibam, o tempo todo a psicanálise ou conceitos psicanalíticos perpassam essa advocacia. Por exemplo, o conceito de transferência. O que é transferência? Né? A transferência que é essa relação de confiança que o cliente estabelece com o advogado, que o cliente estabelece com o psicólogo, com o psicanalista, né? É quando o cliente dá ao outro, né? Quando o sujeito dá ao outro o lugar do suposto saber. E, claro, para isso eu volto sempre, nós precisamos saber, nós precisamos ter um bom embasamento teórico, tá? Bom, são muitas perguntas, eu vou falando delas aqui e nós vamos refletindo sobre elas, e a ideia é passar um pouco dessa experiência para vocês, porque eu realmente gostaria de sempre encontrar do outro lado da mesa, da advocacia, da outra parte, alguém que tenha uma conduta semelhante a essa, com essa escuta diferenciada, para ver o que é realmente o interesse do cliente. A advocacia de família tem mudado muito e nós precisamos nos adaptar a esses novos tempos, né? Bom, uma outra pergunta agora bem prática de um leitor, de um seguidor, que diz, me diz como viver da advocacia de famílias, né? Bom, primeira coisa, se você pensa que se você quer ganhar muito dinheiro, talvez não seja na advocacia de família. A advocacia de família dá dinheiro? Sim, claro, eu vivo da advocacia de família. E claro, quando a gente fala advocacia de família, família e sucessões. No começo, talvez não dê para viver só da advocacia de família, até porque tem aumentado muito os profissionais especialistas em família. Mas nós precisamos entender o que é essa nova advocacia, que inclui a advocacia extrajudicial também. O direito de família está cada vez mais extrajudicial, até em razão do excessivo número de processos que o judiciário não absorve, não consegue dar resposta a tudo. Então, por isso e por outros motivos, a advocacia tem sido muito extrajudicial, né? Nós temos feito contratos, testamentos, planejamento sucessório. Mas como viver da advocacia de família? É possível? É possível. Talvez no começo não dê, porque é preciso que
o profissional de família começa a ficar conhecido. E isso não é do dia para a noite, mas é possível sim, né? Tem que seguir essas fases. Mas no fundo, tudo que você precisa é ter uma persistência, disciplina, né? Disciplina de estudo, disciplina de trabalho. Isso é a base de tudo. Porque, no fundo, a advocacia, não só de família, mas qualquer advocacia, ela é, antes de tudo, você tem que ter um senso de administração. Administrar o escritório, seja um escritório pequeno, seja grande, né, montar uma estrutura. Então, é essa advocacia de família que pressupõe essa muita disciplina, muito conhecimento, né, e também muita paciência. Mas se a gente faz o que gosta, isso não tem como dar errado, né? Então, o desejo está na frente. Vocês podem notar que eu sempre volto num conceito psicanalítico que é o desejo. O desejo é essa força poderosa em nós que nos move e move toda a máquina judiciária aí em torno dos restos do amor, repito. Bem, continuando nas perguntas, nas respostas, que são muitas, mas são muito interessantes, são todas pertinentes. A próxima é: como virar um profissional reconhecido nacionalmente? Bom, um profissional reconhecido depende do jeito do sujeito, ou seja, como é que eu vou trabalhar? E aí é aquela história, né? Trabalhe em silêncio, faça a sua parte, tenha disciplina, faça a sua formação e o sucesso virá como consequência. Nós não podemos trabalhar pensando, eu quero trabalhar para fazer sucesso, eu quero trabalhar para ser reconhecido. Não, isso virá naturalmente. Naturalmente como? No boca a boca, um cliente que indica o outro. Se o seu trabalho é bem feito, e para fazer um trabalho bem feito, repito, nós precisamos nos formar teoricamente, né? E não só teoricamente, porque não basta ter conhecimento técnico, né? Nós temos que ter toda uma concentração, um embasamento psíquico, né? De preferência, se puder fazer análise, né? Análise, isso ajuda muito, porque para a gente ver a loucura do outro, a gente tem que ver a loucura da gente também. Então, análise, não que todo mundo tenha que fazer, mas se puder fazer, seria muito bom. Isso é a velha fórmula de Aristóteles, conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do momento que você se conhece, você conhecerá, você demandará, você atenderá um cliente de uma forma muito melhor, muito mais ética, muito mais prática, e o cliente sentirá isso naturalmente, né? Então, conhece-te a ti mesmo. Isso e vai fazendo o seu trabalho em silêncio, e o sucesso vem depois, né? Como consequência disso. Bem, eu estou respondendo rapidamente porque são muitas perguntas e todas elas muito pertinentes. Vamos lá. Outra pergunta é: como captar clientes e como se sentir segura em relação à estratégia a ser adotada? Como captar clientes, eu até já respondi, né, um pouco atrás, né, essa captação de clientes que pode ser pelas redes sociais, divulgando o seu trabalho, né, e o cliente ele quer, o que um cliente gostaria de um advogado? Por que um cliente procura um advogado? Procura um advogado para quando tem uma demanda, mas ele precisa sentir segurança, né? O advogado, contrata-se um advogado para ter segurança e garantias daqueles direitos. Então nós temos que ter uma boa formação teórica, mas não só a formação teórica, porque senão a técnica vira apenas um detalhe. Essa postura na vida, né? Essa postura como você é, como sujeito. Então a formação do sujeito, aí eu volto na pergunta anterior, se pudermos, né, se puderem fazer análise, se puderem olhar para dentro de si mesmo, porque depois isso virá consequentemente, isso virá como consequência de uma forma boa, de uma forma segura para o cliente. Isso acaba sendo transmitido para o cliente, essa sua consistência, essa sua segurança, e essa segurança que advém, obviamente, da sua formação, não apenas técnica, mas também da sua formação psíquica, e que uma análise pode ajudar bastante, né? Uma terapia, uma análise.
Então, e quando você está seguro disso, né, quando você está seguro internamente, quando você tem essa segurança interna, essa sua formação, isso acaba externalizando para os clientes, né? Então, isso você ficará muito mais seguro nas estratégias. Claro que não existe verdades, não existe uma verdade, são muitas verdades, e a estratégia a ser adotada depende de cada caso, né? A questão técnica, por exemplo, nós vamos entrar com uma ação de divórcio, onde nós vamos reivindicar guarda, alimentos, partilha de bens. A estratégia seria entrar em um único processo ou seria entrar em vários processos? Depende de cada caso. O Código de Processo Civil de 2015, ele fez uma mudança interessante, que antes no direito de família, para nós, antes dele, era complicado. Complicado como? Se nós entrarmos com um processo, o juiz só decretaria o divórcio depois de tudo resolvido. Agora não, ele pode dar várias sentenças, né? Isso foi um avanço. Então, por exemplo, eu entro com ação de divórcio, o juiz pode decretar o divórcio e continuar discutindo os outros aspectos. Então, a estratégia naquele caso, é melhor, será que não é melhor eu entrar com uma ação de alimentos separadamente? Por que uma ação de alimentos separadamente? É porque a ação de alimentos ela tem um rito especial. Então, teoricamente, ela seria mais rápida. Na prática, não acontece muito não, porque o rito que o Código de Processo Civil não revogou o rito da Lei de Alimentos, o rito especial da Lei de Alimentos. Então, ele pode ser, ele continua vigorando o rito especial e que, teoricamente, tudo aconteceria numa única audiência. Na prática, isso não acontece. Geralmente, mesmo quando a gente entra com o rito especial da Lei de Alimentos, ele acaba se transformando em rito ordinário, porque se tem uma perícia, né, se tem não dá para fazer tudo numa audiência única, como idealizou a lei, que é de 68, mas era uma lei moderna, precisaria de alguns avanços, mas ela tem essa ideia, essa possibilidade de entrar de dar um ritmo mais rápido no processo. Claro, quando a gente fala de ritmo mais rápido, na justiça nada é muito rápido, né? Porque quando você entra com a ação, com o rito especial da Lei de Alimentos, um pedido de alimentos, o juiz, a rigor, teria que decretar liminarmente. Grande parte dos juízes tem marcado uma audiência. Isso, quer dizer, ele não tem seguido o rito especial da Lei de Alimentos. Uma outra vantagem do rito especial da Lei de Alimentos, embora nem todos os juízes sigam, é que você pode fazer a citação por correio. Isso facilita muito. O juiz tem uma certa resistência nisso, mas o rito da Lei de Alimentos prevê expressamente desde 1968. Olha, pouca gente lembra disso. Você pode fazer a citação pelo correio. Você imagina, às vezes, uma citação por oficial de justiça, especialmente agora no período da pandemia, que ficou muito prejudicado, e o direito ainda não acertou o passo com a sociedade digital, no sentido de poder fazer o chamamento ao processo por via eletrônica. Então, a Lei de Alimentos tem essa possibilidade. Então, dependendo da estratégia, você pode fazer no mesmo processo ou não. Às vezes é interessante essa estratégia fazer, pelo menos, a ação de alimentos separadamente, né? E aliás, aproveito para responder uma outra pergunta que está ligada a alimentos, que tem sido muito frequente também, dos alimentos compensatórios e dos alimentos convencionais. É possível fazer o pedido, é possível que esses dois tipos de alimentos coexistam? Sim, eu já tive casos em que eu tive pedido e fixação de alimentos compensatórios e pedido e fixação de alimentos convencionais. Possível, uma coisa não elimina a outra. As diferenças são que na ação de alimentos, a cobrança, né, se o alimentante não paga, ele pode ser preso. Nos alimentos compensatórios, não há prisão sobre isso.
Claro, os alimentos compensatórios, eles não têm previsão de lei, isso foi uma criação doutrinária, jurisprudencial, e que pegou e que os tribunais têm dado muito, principalmente quando tem uma partilha de bens muito longa, e essa partilha de bens muito longa, ela favorece naturalmente, porque o judiciário naturalmente favorece a parte economicamente mais forte, em razão da morosidade. Então, os tribunais têm dado, inclusive o STJ, muitas decisões de alimentos compensatórios, pelo menos até que se faça a partilha de bens, né? E, bem, vamos lá. Continuando aqui as perguntas, que eu acabei entrando no aspecto mais teórico, eu quero voltar para o aspecto prático, que é dos escritórios de advocacia. Vamos lá para a próxima pergunta. Como iniciar um escritório sem muitos recursos financeiros e rede de contatos profissionais? Bom, o escritório hoje, principalmente depois da pandemia, ficou muito mais fácil, porque os atendimentos têm sido muito virtuais. Eu mesmo tenho feito 90% dos atendimentos virtuais aqui nesse escritório. Mas não é necessário muitos recursos. Quando eu comecei, eu comecei dividindo com colegas, né, em 1982, imagina, já se vão décadas, e a gente dividia o espaço e ficava barato. Era uma sala mais simples, claro, depois você vai melhorando, então você não vai deixar de fazer, deixar de advogar porque não tem dinheiro. Isso aí você começa com uma coisa mais simples e isso vai crescendo. Então, não é a falta de dinheiro que vai fazer com que você deixe de advogar. O que vai fazer você deixar de advogar é a falta de desejo. Então, é o desejo que determina, né? E faça uma coisa mais simples. Não precisa, e depois com o dinheiro, lembrando aquela fase, né? Primeiro a gente paga mesmo para trabalhar, depois o escritório se paga e vai nesse crescente. E essa rede de contatos, ele vai crescendo. E quem está começando, dificilmente poderá ser só de direito de família e sucessões, mas a não ser que tenha uma rede de contatos, né, que tenha passado por um escritório, mas é possível sim fazer com uma forma bastante simples e interessante. E no começo, provavelmente, e agora com a possibilidade dessa captação do atendimento de clientes virtual pelo Zoom, né, que você pode fazer a assinatura do Zoom, isso é barato, dá para fazer e você pode atender. E uma coisa importante, gente, no atendimento virtual, vocês tomarem cuidado com o foco da câmera, a luz, né, para ter um mínimo assim de organização, para mostrar um profissionalismo. Você não vai estar atendendo o cliente com a câmera voltada para o ar-condicionado no teto, né, aparecendo só um pedaço do seu rosto. Então são pequenos detalhes assim que, mesmo para quem está começando, que não precisa de muito dinheiro, é possível sim. Uma outra pergunta. Como conquistar o cliente e se diferenciar no mercado de direito de família? Como lidar com clientes que insistem em dizer que precisa ser rápido porque tem pedido liminar? Como se modernizar e envolver o cliente no direito de família? Bom, essa pergunta ela exige um curso inteiro, né? E é mais ou menos isso que eu faço no curso de Direito de Família, Teoria e Prática. Mas vou dar algumas dicas aqui, né? Que apenas uma pequena amostra. Primeira coisa, nós não podemos cair em tentação de dizer coisas para agradar o cliente. Por exemplo, dizer para o cliente, olha, nós vamos ganhar a ação. Não, os clientes sempre querem dizer, qual que é a minha chance de ganho? Eu sempre falo, olha, é 50%, é menos de 50%, é mais de 50%, mas não é uma aventura jurídica. Nós não podemos prometer que vamos ganhar. Primeiro porque a advocacia, e é bem bom que isso fique claro, a advocacia não é um trabalho de resultado. A advocacia não é de resultado, ou seja, é meio. Nós vamos fazer todo o esforço. Eu digo sempre para os clientes, olha, eu posso garantir a boa qualidade do trabalho, eu posso garantir uma eficiência, um empenho total, mas não posso garantir o resultado. Porque os clientes sempre, eles querem ouvir isso, nós vamos ganhar. Nós não podemos dizer isso, porque nós não sabemos, tem tantas variantes e variáveis no meio do caminho, né? E aí eu digo, e é importante dizer isso,
ganha na justiça não é quem tem direito, mas quem tem a prova do direito, né? Então vai depender das provas e depende de tantos fatores, por exemplo, depois de todas as provas apresentadas, do parecer do Ministério Público, quando for o caso, né, da defesa da outra parte, tem a interpretação do juiz, porque o mesmo juiz, ele pode, com as mesmas provas, no mesmo processo, pode ter decisões diferentes. E aí é que entra uma coisa importante que eu falo muito lá no curso, que é assim, olha, o juiz é imparcial, mas não é neutro. Neutralidade é um mito, e nós nem podemos querer exigir do juiz uma neutralidade, porque quando o juiz julga, ele entra ali com toda a sua carga de emocional, histórica, por mais que ele não tenha emoção, por mais que seja um bom juiz e tenha um afastamento, tenha um distanciamento, ele, como humano, ele é um sujeito que traz consigo uma história própria, com seus sofrimentos, com as suas dores, com as suas alegrias, com o seu jeito de ser, como ele foi formado, como foi a sua formação psíquica, né? Então, muito importante que a gente entenda que o juiz é humano e, portanto, ele não é neutro. E essa é uma razão a mais pela qual nós não podemos dizer que nós vamos ganhar o processo. Eu já tive situações em que eu tinha certeza que ia ganhar e perdi. Né? E, aliás, o advogado que só diz que ganha, sai correndo que é picareta. Isso não existe. Nós ganhamos e perdemos, como é a vida. A vida é assim, é um eterno e fazendo, às vezes sim, às vezes não. E já tive situações em que eu achei que ia perder e ganhei, porque são tantos fatores envolvidos ali no processo, né? Para além da técnica. Claro, a base é o embasamento jurídico, mas não é só isso. E aí esse embasamento jurídico, ele vem contaminado, ele vem influenciado, perpassado por outros fatores. O olhar de cada um sobre o processo é diferente. Aliás, o direito é isso, né? Esse eterno exercício de argumentação e contra-argumentação. Então, como conquistar o cliente, se diferenciar no mercado de trabalho, o cliente vai percebendo a sua inteireza, né, de caráter, de retidão, e não podemos prometer. Isso vai te dando uma autoridade. Como é que é essa autoridade? É uma conquista que você vai construindo, que inclui a sua posição psíquica na vida, né? E aí, continuando a pergunta, como lidar, né, com os clientes que insistem em dizer que precisa ser rápido? Isso é uma grande angústia, né? Essa pergunta é muito boa, porque todos os clientes querem que o processo ande, e nós, inclusive, queremos. Quando eu faço um contrato, eu dou uma carta para os clientes, eu coloco, e no material complementar do curso, eu trago isso aí, nessa carta ao cliente, onde eu explico, olha, são tantos fatores, isso mais ou menos que eu falei para você, numa linguagem escrita, né, e depende do escrivão, depende, né, da secretaria, depende do juiz, do promotor, então, mas a minha parte, eu sou rápido, mas não depende só de mim. E vamos pedir a liminar, o juiz pode conceder a liminar ou não. Se ele não conceder, nós vamos recorrer, é a nossa obrigação, né? Então nós podemos garantir uma celeridade da nossa parte, mas do judiciário não podemos garantir. Aliás, é bom que o cliente saiba até que que ele não tem essa expectativa, não é bom que a gente dê uma expectativa de muita celeridade, porque é muito melhor a gente dar uma notícia boa, onde ele estava esperando que uma liminar sairia em 15 dias e saiu em uma semana, ou estava esperando em um mês, saiu em 15 dias, é muito melhor fazer isso do que o contrário. Olha, eu acho que semana que vem temos a liminar. Aí não sai a liminar. A culpa é de quem? Olha, você me prometeu, você falou que ia sair a liminar em uma semana. Não dá para fazer isso, né? Então, e aí, complementando, como se modernizar e envolver o cliente do direito de família? Envolver o cliente de família, quer dizer, eu faço, e é importante que todos façam, para o cliente saber o que está acontecendo no processo. Né? Muitos acompanham o processo, tem o número do processo, os meus são abertos para os clientes, eles podem acompanhar se quiser. Não é muito bom o cliente ficar acompanhando o processo, porque ele não entende e aí vai ligar todo dia para saber o que é autos conclusos, por exemplo.
né? É a mesma coisa quando você vai fazer um exame médico, você fica lendo aqueles resultados ali, você não entende muito, você acha que você está doente, que está quase morrendo, e não é nada daquilo, né? Então, a leitura de um diagnóstico médico tem que ser feita pelo médico e não por nós, clientes. Da mesma forma, o cliente que quer acompanhar o processo, pode acompanhar, é direito, é bom que acompanhe, até para ele ver. Aliás, eu faço questão, quando o processo está demorando muito, eu falo, olha, vamos lá no fórum, despachar. Né? Agora, em tempos de pandemia, a gente está despachando virtualmente, até melhorou muito. Aliás, eu acho que isso nem vai voltar a ser como era, mas para nós facilitou muito, né? Inclusive possibilitando advogar em qualquer lugar do país, né? O processo eletrônico, atendimentos virtuais, isso melhorou muito. O envolvimento do cliente no processo, é bom que ele saiba que está acontecendo no processo, porque pelo menos ele vai ver que o advogado está fazendo a parte dele. Mesmo assim, é angustiante, porque tem juiz que fica lá com o processo 1 ano para dar uma decisão, né? Tem processos que, eu tenho um caso lá, por exemplo, tem 2 anos que eu estou para fazer a citação de 8 réus, que era uma herança, os filhos, a pessoa morreu, passou para os filhos, tem outra investigação de paternidade, tem que citar os filhos, fica 1 ano para fazer aquela citação. E a culpa no final é de quem? Acaba sendo o advogado, quer dizer, os clientes acham que é do advogado, mas a culpa é de toda essa estrutura. Então é muito bom, muito importante que a gente deixe claro para os clientes esse andamento, esse trabalho, o trabalho que nós estamos fazendo, porque às vezes o nosso trabalho é um trabalho invisível. Então, quanto mais transparência a gente tiver, quanto mais transparência a gente puder dar ao cliente desse nosso trabalho, melhor para nós. O cliente, ele pode reclamar, pode ficar angustiado, mas nós até às vezes nos angustiamos junto com ele, diante dessa demora, mas pelo menos nós não carregaremos sobre nossos ombros a culpa disso aí. A nossa parte nós podemos fazer. E não só fazer a nossa parte, mas também mostrar que estamos fazendo a nossa parte, né? Como diz aquele ditado romano, né? Assim, não basta do César, né? Não basta ser da mulher de César, não basta ser honesto, é preciso parecer honesto, né? Então, nós temos que ter essa transparência aí com os nossos clientes. Isso é muito importante. Bom, continuando na sequência, na esteira aí das várias perguntas, que na verdade, acaba sendo um desdobramento, trazendo um pouco do conteúdo para vocês do curso da Clínica do Direito, que é o que a gente discute lá, né? E que é a próxima pergunta. Como atuar exclusivamente e ser referência na área familiarista? Bem, essa pergunta já estava lá no começo, eu estou seguindo todas aqui, né? Esse é o roteiro, e essa pergunta já foi respondida lá no início dessa minha fala. Mas, repetindo e com outras palavras, assim, é possível? Mas no começo talvez não seja possível ser exclusivo em direito de família, né? Até que possa ter uma carteira de clientes suficiente para viver disso. É possível? Mas tem que ter uma construção disso, não é um passe de mágica. Isso será o resultado do seu esforço, o resultado do seu desejo e estar focado nisso. Claro, lembrando sempre, né, gente, você pode fazer isso de forma, você tem que fazer isso de forma profissional, de forma consciente, mas com bastante persistência. Bom, outra pergunta é como você captou e capta novos clientes ao longo de sua vida profissional? Bom, eu talvez seja um pouco diferente, porque eu já tenho quase 40 anos de advocacia, então já tenho um acumulado aí de clientes, da indicação que um indica para o outro e tal, mas há sempre uma renovação de clientes, né? A captação dos meus clientes, ela começou muito, primeiro, no boca a boca, um bom resultado. E atenção, gente, quando vocês tiverem algum cliente que não tenha gostado, não desanime, nós não vamos agradar 100% dos clientes, isso é impossível, somos humanos, então não desista, não se desesperem,
nós vamos agradar a maior parte, uma grande parte. E o que é agradar o cliente? É fazer o trabalho bem feito, mas às vezes o cliente transfere para o advogado, transfere para o outro, né? Porque a culpa é sempre do outro. Aliás, a discussão de culpa, que foi sepultada pela Emenda Constitucional 66, ela é bastante significativa porque ela substituiu o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade. Quando tinha ainda a discussão de culpa, era sempre colocando no outro cônjuge a culpa pela separação. Por que foi importante ter eliminado isso? É porque você tira a culpa e coloca a responsabilidade, porque a tendência do ser humano é sempre colocar no outro a culpa das suas mazelas. É muito mais fácil colocar no outro a culpa, assim eu não me responsabilizo por aqueles atos. Então é muito comum que os clientes coloquem no advogado a culpa ou a responsabilidade de ter perdido, de ter, né, de todas as suas desavenças, de todas as suas questões. É muito simples e nós temos que entender isso. É muito mais simples colocar no outro a culpa. Então vamos prestar atenção nisso e não desanimar. Nós nunca estaremos agradando a todos, né? Mas, claro, se todos estão, ou se a maioria está sendo desagradada, aí tem alguma coisa comigo, alguma coisa errada comigo. Mas, se a maioria, se eu estou agradando, se a maioria está satisfeita com o trabalho, então significa que eu estou no caminho certo. Uma outra pergunta: como estabelecer a melhor estratégia ao atuar em direito de família? Como construir o tema de sucessões com o cliente? Bem, quando nós falamos de direito de família, nós estamos falando do seu desdobramento também, que é direito das sucessões. O direito das sucessões que já foi uma época muito bom para ganhar dinheiro, né? Tinha até as piadinhas que os advogados iam no enterro com os cartões para distribuir, para poder fazer o inventário. O inventário já foi o filé mignon da advocacia. Hoje não é mais. Por quê? Porque o inventário litigioso, ele dura, principalmente quando é litigioso, ele dura 20, 30 anos. É um processo, então, que não compensa. Agora, como estabelecer essa estratégia para o direito das sucessões? Como é que eu tenho feito? Porque muita gente trabalha no direito das sucessões e até no direito de família na questão dos honorários pelo êxito apenas. Isso não é bom fazer, porque imagina num divórcio, ou numa partilha de bens, ou no inventário, é o mais comum. Você vai trabalhar 30 anos para receber ao final. Isso não é bom. Isso definitivamente não compensa. Então, é bom estabelecer uma parte fixa, que é o que eu tenho feito nos contratos. Aliás, no material complementar do curso, eu dou o modelo desses contratos, tá? Estabelecer uma parte fixa, cuja forma de pagamento pode ser uma entrada, e nem sempre as pessoas têm um valor alto para poder pagar. Então você pode estabelecer uma entrada e suaves prestações, vai depender da realidade. Essas prestações são interessantes porque é uma forma de dar manutenção no escritório. Então, se você estabelece prestações que seja de R$500, de R$1.000, né, e se você tem vários clientes nesse mesmo patamar, você já paga a despesa do escritório. Então, as despesas do escritório já estão garantidas. Então, a forma de pagamento, ela é importante também. E, claro, estabelecer um percentual de êxito. Por exemplo, para fazer em trabalhos em segunda instância, ou mesmo em primeira instância, eu tenho feito muitos contratos, assim, uma parte de entrar um pouco no risco com o cliente, né? Então eu vou cobrar X, 10 dinheiro, por exemplo, e se for favorável, se eu obtiver o êxito, mais 10, por exemplo. Os números são hipotéticos, depende de cada caso. Mas quando a gente estabelece o valor, um percentual ou um valor de êxito, é muito bom, porque é a maior prova de que eu vou querer, primeiro, acelerar o processo, segundo, do meu empenho, porque o cliente às vezes acha que o advogado não está fazendo nada, que está lento.
Então, quando tem esse valor aí de êxito, né, seja percentual, seja um valor, é muito bom, porque isso é a demonstração de que eu posso fazer a prova de que eu estou totalmente empenhado no processo dele. Porque por mais que a gente faça pela paixão, porque gosta, né, por ganhar, o dinheiro, ele veicula, ele tem um simbolismo, não só um simbolismo, mas nós precisamos pagar contas, nós precisamos de dinheiro para viver, aliás, não só sobreviver, para viver mesmo, e podemos viver bem, né? Então, essa questão de honorários de êxito é muito importante, e essa é uma estratégia boa de atuar em direito de família. Mas no direito das sucessões era sempre assim, olha, 10% do valor do patrimônio, né? Muitos inventaram, isso ficou muito facilitado, o processo de inventário, ele é facilitado no sentido assim, ele pode ser extrajudicial, e o mercado ampliou, porque nós temos que ir nos adaptando também às leis do mercado, mas não só o percentual. Claro que tem algumas situações que você pode aumentar a parte fixa, então meus contratos sempre têm uma parte fixa e tem uma parte variável. A parte fixa, dependendo, é mais alta, dependendo, é mais baixa, dependendo de uma série de fatores, de cada caso, né, concreto. Recentemente eu peguei um processo em segunda instância, para atuar em segunda instância, aliás, atuar em terceira instância, onde eu entrei no risco, só no risco. Mas por que eu entrei só no risco? Porque tinha aí um interesse, primeiro que era para atuar só em terceira instância, é que o caso era muito interessante. Então era uma tese que eu estou interessado em construir, desvendar esses mistérios, construir um novo direito, porque o direito é uma luta eterna, e nós advogados é que construímos essas teses, somos nós advogados, nos nossos escritórios, na nossa clínica do direito, para ser mais preciso, que nascem essas novas teses. Então, tem algumas situações que vale a pena arriscar. Aí eu me arrisquei. Claro, você tem o prazer do dinheiro, mas tem o prazer de ganhar, de construir uma tese. E é na medida, e isso é um trabalho, eu diria assim, exagerando, um trabalho de formiguinha, né? Você vai fazendo isso, vai ficando, sua competência, seu status vai melhorando cada vez mais, né? Porque precisamos de dinheiro, mas não é só o dinheiro, né? Não é o dinheiro que deve nos mover aqui no direito de família. Se alguém quiser advogar só pelo dinheiro, talvez não seja o direito de família o ramo mais adequado para isso, porque há muita paixão, muito envolvimento, né? E diferente do direito tributário, por exemplo, que é a coisa fria, né? E aí uma outra questão que nós vamos falar bastante, que eu desenvolvo bastante no curso, é assim, como ter esse distanciamento do cliente, para não se envolver emocionalmente, porque quando a gente se envolve emocionalmente, nós não estaremos ajudando os clientes, nós temos que ter um distanciamento. E esse distanciamento é que vai nos dar maior lucidez. Da mesma forma que não é bom advogar com envolvimento emocional, advogar para irmão, advogar para parente em geral, né? Isso não costuma dar certo, assim como, óbvio, advogar em causa própria. Tem gente que advoga em causa própria, mas isso nunca dá certo, ou dificilmente dá certo. Então tem esses macetes, né? essas pequenas experiências, né? Desses pequenos exemplos que vão nos colocando e num patamar, e é isso que eu quero trazer para vocês, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. Cometi muitos erros, mas depois de 40 anos eu acho que eu já consertei muito e posso trazer para vocês. Bom, e enfim, a última pergunta, que é: como saber a prática das ações familiaristas? Bom, a prática é só praticando, mas nós temos uma teoria que vai nos embasar bastante. Nós temos que fazer. Todo mundo, todos vocês que nos ouvem aqui, deve ter feito pelo menos uma ação de alimentos. Mesmo que não gosta de direito de família, já fez, quem não advoga em direito de família, pelo menos uma ação de alimentos, uma separação standard, né? Um divórcio consensual, já fez.
essa prática do direito de família se faz fazendo, é praticando mesmo. Mas nesse curso de Direito de Família, Teoria e Prática, eu fico mesclando o tempo todo teoria e prática, né? Tem alguns macetes, algumas coisas que a gente pode fazer, que não precisa, que outras pessoas já viveram, já vivenciaram, e que a gente não precisa repetir os erros de alguém que já repetiu. Então, por isso que essa formação, esses cursos de formação, eles trazem muitos elementos práticos aí, né, da advocacia de família. Bem, gente, então é isso. Nós vamos continuar respondendo essas perguntas em outras situações e continue mandando todas as dúvidas de vocês e que nós vamos respondendo por aqui. Até a próxima.